Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria de Educação, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Mas primeiro eu vou trazer para vocês duas importantes informações, dois recadinhos. Primeiro, lembra do link da presença? Pois bem, não tem mais. Agora a atividade do Classroom é quem vai computar a sua presença. Por isso é fundamental que todos vocês façam o sistema, lá no sistema do Classroom, aquela primeira atividade, o primeiro link, ok? É ela que vai te dar a presença. Segundo, poxa, você utiliza o sistema da TV, bacana, vai lá no colégio, pega o material impresso, né? Se você pode, se você tem acesso tecnológico, tente, enfim, um convite a conhecer o sistema do Classroom, do Aula Paraná, né, do sistema do Google Classroom. Não se preocupe, ele não vai cancelar a tua nota do sistema impresso e vai ser uma experiência muito bacana para você. Poxa, você vai conhecer aí uma plataforma riquíssima de vários instrumentos tecnológicos para a gente aí. Vamos lá, vamos para o nosso tema. São duas aulas, povos originários americanos, agora 2 pontos, é grande o tema, povos indígenas que moram atualmente, ou povos indígenas no atual Brasil, esse é o nosso tema, aulas 49 e 50. Galerinha do 6º ano, arregacem as mangas, apertem o cinto, embarquem nessa, bom estudo para todos nós. Nossos 3 objetivos: apontar principais características dos povos indígenas da região atual do Brasil. 2. Identificar as especificidades dos diferentes grupos e suas diferenças e semelhanças. Aqui vai ser bem bacana esse tema aqui. 3. Reconhecer a organização social dos povos indígenas na região atual do Brasil. Aula passada, estudamos aí a agricultura, o quipu, religião, a política da civilização inca, fechamos aquela aula 2. Na aula de hoje, então, vamos entender um pouco a questão da localização e origem, sociedade e cultura dos povos indígenas na região atual do Brasil. E a gente começa sempre fazendo uma discussão, a gente traz uma problemática do nosso tema. E eu trago para vocês a primeira imagem, né? É com vocês, agora, os agentes historiadores da nossa aula. Vamos lá. Você saberia dizer do que se trata essa imagem? Já passou na frente desse lugar? Mora próximo desse lugar, imagine? Aí agora, será que ficou mais claro aonde estamos falando? Saberia dizer onde ela está localizada? Vamos lá, galerinha do Paraná. É no Paraná. É uma estátua de um indígena da tribo Xetá, que dá nome ao Parque Municipal dos Xetás, que fica em Umuarama, Paraná. É um bosque muito famoso, um parque, desculpe, muito famoso da região, que inclusive agora passa por uma revitalização. E aí? Quem são os Xetás? Vamos falar que é um povo indígena originário do Paraná, além de ser do Brasil, é do Paraná. Quase que não teve registros deles, eles estavam na região oeste, né, de Umuarama para aquela região, era a localidade que eles migravam, eram povos seminômades, mas graças a essa fotografia que eu vou apresentar para você, o nome dele é Vladimir Kozak, graças a ele que esse grupo indígena foi depois possível resgatar a história deles, porque nós vamos apresentar o que aconteceu com eles agora. Essa imagem, essa fotografia é de 1946, é um acervo do próprio Vladimir Kozak, que depois que ele morreu na década de 70, 79, foi parar no domínio da cultura pública, né? E habitantes, quem eram os Xetás? Habitantes originais do Noroeste Paranaense. O território tradicional dos Xetás constitui hoje regiões de Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Icaraíma, Douradina e outros municípios. Bom, agora vem o problema. Aqui vocês viram que a imagem diz que aqui é 1946. A partir da década de 50, a partir da década de 50, começou uma espécie de agências colonizadoras, fazer um processo de povoamento do oeste do Paraná. E esses grupos indígenas que moravam na região foram simplesmente expulsos da região, quando não assassinados.
Eu vou trazer, inclusive, no próximo slide, um QR Code. Se você não tem o sistema, não se preocupa. Se você só colocar a câmera do teu celular, você vai assistir um documentário fenomenal, que conta a história dos 8 que sobreviveram, de quase 500 e poucos que tinham da tribo. E eles falam nos seus relatos assim, olha, como diz o outro, chega a nos deixar um pouco até, né, enfim, sensibilizados, com uma história muito trágica, deles forem expulsos dessa região do oeste do Paraná, mortos, né? Crianças abandonadas, quando não colocados naqueles chamados caminhões pau-a-piques. O que são os caminhões pau-a-piques, professor? Eu que sou novinho, estou no 6º ano aí, não conheço, moro aqui na capital, como diz o outro, em Curitiba, nunca vi um caminhão pau-a-pique. Muito comuns nas décadas de 70, 80, quando eles iam, inclusive, para regiões do Mato Grosso do Sul, Rondônia, ali iam várias famílias para colonizar essa região. Os caminhões pau-a-piques eram aqueles caminhões abertos em cima, onde eles colocavam os chetás em cima e distribuíam em outros lugares, ou no meio da rua, como diz o outro, ó, se vire, sai daqui, que aqui nós estamos começando agora a colonizar. Chamadas agências de colonização. Eu que sou, poxa vida, né, da região ali de Terra Roxa, né, registrado em Guaíra, e já a minha família veio quase que nessa leva das décadas de 50, né? A família Falcione, família Freitas, que vão para essas regiões comprando terras dessas agências colonizadoras na promessa que o café iria enriquecer tudo. Ó, as nossas terras do oeste não estavam preparadas para o café. É uma espécie de um areal, na parte alta tinha até uma parte de plantio, vamos dizer assim, uma parte de fertilização, mas com o passar dos anos, com o cultivo do café, volta o problema que nós temos na terra de baixo, ou seja, a falta de fertilização. A parte de cima porque tinha uma floresta, eles como fizeram a coivara, né, meteram fogo em tudo para plantar, para daí vender essas terras para várias colônias, inclusive famílias de imigrantes, inclusive de italianos, foram para essa região. E essa é a história dos chetás. Sobraram 8. E isso em 2009, no período 2001, entre 2001 e 2009, que está no documentário. Vale a pena vocês depois colocarem ali. Olha o que aconteceu, a Gazeta do Povo, ela noticiou em 59 o que aconteceram com eles na Serra dos Dourados. Em dezembro, a Companhia Brasileira de Colonização e Imigração, chamada Cobrinco, que atuava na região, intensifica a ocupação do território chetá. Seus caminhões teriam sido vistos pelo menos umas 2 vezes conduzindo os índios para fora da Serra dos Dourados. Qual o destino? Nada se sabe. Ninguém, ao que parece, até agora procurou averiguar. Pessoas temem fazer denúncias. Está aqui o QR Code, documentário muito bacana de 2011. O povo chetá desaparece do cenário paranaense. Sobreviveram alguns indivíduos, crianças e jovens, transferidos do seu território, retirados do convívio de seus familiares e de seu referencial cultural. Criados por famílias brancas que habitavam outros lugares do estado do Paraná e encaminhados a alguns apostos indígenas. No documentário, um dos que sobreviveram comenta, inclusive, de alimentações contaminadas, né, envenenadas, colocadas para os chetás nas florestas para eles se alimentarem e morrerem. É com vocês. Onde estava localizado o povo chetá? O que aconteceu com eles? Será que só um bosque, um parque com uma estátua seria o suficiente para relembrarmos toda a história dos chetás? Com vocês, daqui a pouquinho nós voltamos com o Egídio juntos.
Voltei. E aí, vamos corrigir juntos? Habitantes originais do noroeste paranaense, o território tradicional dos Chetá é conhecido como as regiões atuais de Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Icaraíma, Douradina e outros municípios. O povo Chetá desaparece do cenário paranaense, sobreviveram alguns indivíduos, crianças e jovens, transferidos do seu território, retirados do convívio de seus familiares e de seu referencial cultural. Um dos sobreviventes também comenta no documentário que ele apertava a mãe dele, mãe. Na verdade, ela já estava morta. Diante do ataque, são ataques mesmo de pessoas armadas que iam lá, invadiam e derrubavam eles da região. Então, vocês estão atrapalhando a gente. Nós somos uma agência colonizadora, viemos para colonizar e trazer progresso e civilização. E vocês estão atrapalhando aqui. Quem é esse grupo aí? Imagine, hoje nós temos problemas de terras indígenas, demarcações, disputas com donos de terras. Imagine há 70 anos atrás, 80 anos atrás, quando nós não tínhamos ainda até, vamos dizer outro, um sistema de fiscalização um pouco mais, uma mídia mais atuante. Imagina como que era lidar com essa questão de terras indígenas. Relembrando, estudamos no Aula Paraná o povoamento da América. Lembram? Lá nas nossas primeiras aulas. Falei sobre o Estreito de Bering, lembraram? Comentei daquela teoria malaio, não é malária não, malária dá muito em Rondônia. Malaio-Polinésia, não é em Rondônia, é em algumas regiões, mais florestais. Já morei em Rondônia. Malaio-Polinésia, pequenas embarcações indo para a costa chilena, e tem a teoria atlântica, trazida pela Niede Guidon. Lembra daquela aula sobre a Serra da Capivara? Pois bem, naquelas aulas nós explicamos como ocorreu o povoamento da América, mais específico, inclusive, na parte região do Brasil. Não foi assim? Como que as três diziam, inclusive o Estreito de Bering não respondia, ou Bering, não responde todas as perguntas sobre a presença, o povoamento do Brasil, porque algumas datações são muito mais do que o Estreito de Bering, que marca 12 mil. Lembra que a Niede Guidon, lá em Piauí, trouxe fragmentos de carvão com mais de 50 mil anos, pontas de lanças lascadas com mais de 20 a 30 mil anos antes de Cristo, ou até mesmo pinturas rupestres que datavam 14 mil anos, só aqui já derrubou o Estreito de Bering. Imagine. Então, assim, nós temos três teorias, como diria aquela série, eu tenho um filho pequeno, aquela série dos dinossauros. Eu tenho uma hipótese, eu tenho 3 hipóteses. O que é uma hipótese, professor? É uma ideia para nós testarmos. E a gente vai testando junto com a ciência. Localização e origem. Quando o primeiro navio português chegou às terras brasileiras, o Cabral, junto com a sua frota, chegou às terras brasileiras, os indígenas eram muitos. Em suas aldeias eram grandes se comparadas às da Amazônia atual e suas moradias eram ruidosas e movimentadas. A população indígena que aqui vivia era cerca de 3 a 5 milhões de povos, de indígenas, de pessoas que moravam no Brasil. Só aí derruba também a famosa frase, descobri o Brasil, os portugueses descobriram o Brasil. Como que você descobre um lugar com 5 milhões de pessoas morando? Não existe o termo descobrimento mais do Brasil. Usamos, sim, colonização portuguesa no Brasil, não é verdade? Mas eu, na minha época de escola, quando eu estava no lugar de vocês, ouvia ainda o termo descobrimento do Brasil. Pense. Hoje, segundo o IBGE, vivem no Brasil 817 mil indígenas. Opa, como diria aquela música sertaneja, essa conta não bate, essa conta não fecha. Como que faz isso, professor? Tinha 5 milhões há 520 anos atrás. 520. Agora, nós temos no último censo, 2015, se não me engano, 817 mil. Diminui? Como? Desaparece? Só dos Chetás vocês viram o que aconteceu aqui na história do Brasil, aqui na história do Paraná. Você imagine desde 1520 que eles estão sendo vítimas de genocídios e assassinatos por todos os processos de colonização, A própria mesma história que vocês podem pesquisar um pouco melhor sobre tupiniquins e tupinambás, que foram explorados por portugueses e franceses para que eles mesmos, inclusive, se atacassem. Pense na situação, na disputa da região da costa brasileira. Aqui eu trouxe uma imagem mostrando a diversidade dos povos indígenas açurinis do Xingu, Tapirapés, Caiapós, Riquibactas e Bororós. Então nós não temos um povo indígena, milhares. Olha outra aqui,
A parte verde, Tupi-Guarani. Parte mais costa, né? Ó. Tribo e central também, né? Tribo G, do macro G, do tronco G, é a parte rosinha, também grande, olha só. Opa, pegou Paraná. Aruaque, ó o amarelo. Cariri, azul, cadê o azul? Me ajudem. Ô, meu Deus do céu, cadê o azul, homem? Ah, tá aqui, ó. Não é meio um azul, né? Por isso que não tá achando, professor. Olha lá, Pano, que seria a região do Acre. Tucano, um pouquinho a parte aqui da Amazônia. Charrua, bem no fundo aqui, ó, hoje está Rio Grande do Sul, e outros grupos indígenas ainda da história do Brasil. Copie no seu caderno e responda: onde estavam localizados os povos originários da América do Brasil? Qual era a principal língua falada pelos povos do litoral brasileiro? A língua, vou até trazer para vocês novamente, no litoral brasileiro eles falavam a língua do tronco tupi. A exemplo dos tupiniquins, os tupinambás, que até nós comentamos agora há pouco, os potiguares, entre outros. Calcula-se que, na época, os falantes dessas línguas somavam 1 milhão de pessoas, somente os que falavam a língua tupi, no litoral. Então, a principal língua é essa. Vocês vão caprichar aí, daqui a pouquinho nós vamos voltar e corrigimos juntos.
Voltei. Vamos lá. Antes dos portugueses chegarem no Brasil em 1500, povos indígenas estavam localizados por todo o território brasileiro. Cerca de 5 milhões de pessoas viviam nessas terras, dos quais 1 milhão moravam no litoral e falavam a língua do tronco tupi. Daqui a pouquinho nós vamos estudar. Para a próxima aula, não percam o meu merchan. Nós vamos estudar a história da língua dos povos, as línguas dos povos indígenas. Aí vocês vão entender mais esse termo tronco, mas a ideia é uma árvore mesmo, é um tronco que sai outras línguas. Então, o tronco tupi sai outras línguas. E tinha um outro tronco, macro-G, mas nós vamos estudar mais para a próxima aula. Sociedade. Não havia no Brasil uma única forma de sociedade. Não existe um povo indígena no Brasil. Milhares de povos indígenas, com muitas diferenças. Eu trouxe uma imagem aqui da aldeia Ipatzê, no Parque Indígena do Xingu, a principal comunidade dos Cuicuru, foto de 2007. Mas existem semelhanças, e acho que foi bacana eu trazer isso para vocês. Uma delas na sociedade é uma divisão de trabalho por sexo e por idade. Entre os indígenas, algumas tarefas feitas pelos homens e outras eram feitas pelas mulheres, por crianças e idosos. Eles faziam uma divisão de tarefas, que eu vou trazer para vocês, dependendo da força, né, dessa questão de divisão e da capacidade. Aqui uma imagem de uma moradia Camaiurá, Parque do Xingu, no Mato Grosso, 2014. As tarefas masculinas: derrubar a mata, preparar a terra para o plantio. Eles dominam técnica de agricultura. Fazer armas de guerra e canoas. Construir moradias. Cuidar da segurança do grupo, caçar e pescar. Aqui, imagens de índios, entre aspas, botocudos, mas eles são os aimoré, do tronco macro-G. Comentamos sobre essa característica do tronco, que é uma ideia de uma árvore mesmo, de uma língua, macro-G. Saem outras línguas. Pintura de Debré, 1834. Macro-G que tem aquela espécie de um flip de celular, assim, né, na parte da boca. E por causa disso eles, inclusive, receberam o termo de botocudo. Mas o nome deles é aimoré. As tarefas femininas: plantar, acompanhar o crescimento das plantas e colher, extrair frutos como castanha e pinhão, transportar produtos, fazer farinha, tecer redes, fazer cestos, vasos, preparar alimento, cuidar das crianças. Então essas são uma das ideias das divisões das tarefas. Algumas tribos indígenas havia o pajé, que é uma pessoa de destaque, um curandeiro, tido como portador de poderes ocultos ou orientador espiritual. Aqui uma fotografia real de pajés guaranis em dança festiva. Algumas sociedades, povos indígenas não tinham uma ideia do líder político, somente em situações especiais e específicas, né, que há uma necessidade de se nomear um chefe, ou um político, ou um guerreiro para ser o chefe, mas em geral eles não têm essa ideia de uma liderança. Alguns povos têm. Os que têm recebem o termo cacique. E é interessante apontar que o termo não é indígena. É um termo portuguesado, vamos dizer assim, da palavra, desculpe o silogismo. O que é isso? Inventei a palavra, né? Porque vários povos indígenas do Brasil tinham essa figura de chefe político dentro da tribo. Então os portugueses chegaram aqui, pegaram esse termo cacique, que é de origem, na verdade, espanhola, para tentar encontrar um mediador para dialogar na hora da colonização, para aproveitar, explorar, conhecer a história da região, conhecer a fauna, a flora, através desses chefes políticos, quando se tinha. Aqui o cacique Raoni é um destaque atual na luta pelos direitos indígenas. É com vocês. Apresente as diferenças, semelhanças apontadas na nossa aula. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Vamos lá. Vamos corrigir juntos. Uma das semelhanças na sociedade indígena era a divisão do trabalho, que era feita por sexo e idade. Entre os indígenas, algumas tarefas são feitas pelos homens, outras pelas mulheres. Crianças e idosos ajudam conforme sua força e capacidade. E a cultura? Oh, imagina, se eu fosse falar sobre o tema cultura indígena, nós íamos dar umas 10 aulas aqui. No entanto, trouxe um pouquinho para nós conhecermos um recorte da cultura indígena de maneira geral, inclusive, porque nós estamos vendo que não existe um povo indígena no Brasil, não é? Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, JMPI, mostram diversas manifestações culturais. A primeira foi em 2015. Eles tinham uma espécie de Jogos Pan-Americanos, assim, só deles aqui no território brasileiro. Aos poucos foi aumentando, inclusive participando outros povos indígenas de outros países e acharam melhor usar o termo Jogos Mundiais Indígenas 2015. Esse é o primeiro. Por toda a vila dos Jogos, indígenas caminham de um lado ao outro em um verdadeiro desfile de desenhos estampados entre homens e mulheres de várias etnias. Cada arte tem significado, nada é por acaso. Aqui você vê uma imagem dos indígenas, provavelmente uma espécie de uma competição, né? Ou para acertar com o arco e a flecha um alvo, ou distanciamento, né? Eu estou com uma hipótese para ser testada. Eu adorei essa brincadeira. E aí, os elementos indígenas estão presentes no dia a dia de todos os brasileiros. Acho que é a parte bacana. Eu lembro de uma aula dos incas, nós comentamos, os astecas, né? Chegaram Hernán Cortés com 600, como diz o outro, 600 espanhóis, 60 canhões, 32 cavalos e massacraram tudo. Não, não foi bem assim. O asteca está dentro de cada povo mexicano até hoje, né? O Inca está dentro de cada povo peruano, né? Equatoriano, boliviano, daquela região que foi do Império Inca. Os povos indígenas estão dentro de cada um de nós. Sem nós sabermos, nós reproduzimos a culinária, reproduzimos costumes indígenas dentro da nossa própria casa. Sem nós sabermos. Eu tenho rede, adoro, não é verdade? E aí, os elementos indígenas estão presentes, como, por exemplo, gestos, hábitos. Tomar banho diário já é um hábito indígena. Em geral, europeu no século XV, XVI, não tinham o costume de tomar banho todo dia. Algumas regiões não tomam até hoje. Na Europa, grande parte dos animais, vegetais e lugares do Brasil tem nomes indígenas de origem tupi, inclusive a capital do Paraná. Não é mesmo? Olha lá, mulheres da aldeia Xinguana, Cuicuru, cuidando do preparo dos alimentos, foto 2011. Vamos lá, Aracaju, né? Cajueiro dos papagaios, Arapapagaio, Acauí, Caju. Curitiba, capital do Paraná, Tupi-Guarani, Curi, significa pinhão, Tibá, lugar do pinhão. Sabiam? Piraquara, toca do peixe, Piraquara, toca do peixe. Os povos originários do atual Brasil chamam essa terra de Pindorama, isso que eu imaginei. Tá, mas e antes dos portugueses, como que os próprios indígenas se utilizavam de qual termo para se referir a essas terras que hoje chamamos de Brasil? Usavam o termo Pindorama, que vem do tupi, pindó, que significa rama, ou pindoretama, terra, lugar, região das palmeiras, né? Retama, palmeiras. Tupi, pindó, rama ou pindó, retama. Terra, lugar, região das palmeiras. Retama, palmeiras. No Nordeste, no Ceará, tem Pindoretama, o nome da cidade. Também uma região das palmeiras. Inclusive lá é muito forte a região com coqueiros. Não é o símbolo do Ceará. Quando os colonizadores chegaram aqui, eles não conheciam a enorme variedade de fauna e flora brasileira. Os índios que foram apresentados foram dando nome, mostrando os nomes aos animais, como por exemplo a capivara, o tamanduá, a cutia, o pirarucu, o jabuti, as frutas como o cacau, o cajá. São plantas e animais que os portugueses não conheciam, e foram os portugueses que foram apresentando os nomes para os portugueses, que continuam até hoje esses nomes. Isso é muito interessante nós perceber. Foto Índios Bororó, Mark Ferrez, em 1880. No Brasil, o uso cotidiano da mandioca, do milho, bem como o preparo da muqueca, o pirão de peixe, deve-se aos indígenas. Olha, pessoal, eu curto um pirão de peixe, hein? Hábitos como tomar banho de rio e de mar, tomar banho todo dia. Andar descalço, ficar de cócoras. Além do uso de utensílios como anzol, rede, cestas e alçapão, entre outros, vem de origem indígena, sem nós nem sabermos às vezes, né? Índia Yanomami, em sua rede tecendo uma cesta. Ela está sentada na rede. Olha que legal, uma criança sentada também, deitada na rede, enquanto ela faz a cesta. Com vocês, de acordo com o nosso estudo, como podemos identificar o legado, a origem, quantas coisas indígenas
estão na nossa cultura sem saber. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei e trouxe mais umas ideias para vocês. Aqui junto com nossos técnicos de história, junto comigo, professor Maurício, o estado do Paraná é o estado do Brasil com o maior número de municípios com nome indígenas. Só alguns: Curitiba, que nós comentamos, Paranaguá, Guaraqueçaba, vamos lá, me ajude aí, mais umas aí. Olha, a lista é Piraquara, a lista é grande, ok? Vamos lá, vamos corrigir juntos. Rapidinho, símbolo do Ceará é carnaúba, não é o coqueiro. Então, pelo amor de Deus, o carnaúba é semelhante, mas é a que faz a cera dos carros, não tem coco. Muito interessante. Conheçam aí, coloca aí na imagem. O que é uma carnaúba? Vai conhecer que bacana como é que é a imagem na internet. Os indígenas estão presentes no dia a dia de todos os brasileiros, gestos, nos hábitos, nos portugueses e no português falado no Brasil. O uso cotidiano da mandioca e do milho, bem como o preparo de muqueca e pirão de peixe, deve-se aos indígenas. Hábitos como tomar banho de rio no mar, andar descalço, ficar de cócoras, além do uso de utensílios, anzol, rede, cestas, alçapão. Eu sou fã dos maiores historiadores do Brasil, Ayrton Krenak, e ele inclusive é indígena, né? Ele fala assim, quem salvou os portugueses que chegavam aqui quase 3 meses de viagem de navio, sedentos de fome, fedidos, como diz, passando quase doentes, era a medicina indígena, era a alimentação indígena. Quem que avisou eles que tinha a mandioca brava, que eles não podiam comer aquilo, que eles iam morrer? É o indígena. Quem que tinha a técnica de extrair, inclusive, o veneno da mandioca brava? Existe a mandioca brava, é a mandioca mansa. Aqui nós comemos aí no mercado a mandioca mansa, mas tem a mandioca brava. E os indígenas sabiam extrair o veneno através da produção de farinha. Que ciência indígena fenomenal. Com vocês, vamos juntos. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia 1 milhar de povos indígenas. No litoral ficou concentrado o maior número de indígenas do tronco linguístico no litoral. Tronco linguístico G, Tupi, Apache ou Nauatlê. Letra A, B, C ou D? Tem pegadinha aí. Qual que é? Muito bem! Letra B. Então, na região do litoral estava concentrado o maior número de indígenas, do tronco Tupi. Muito bem, ó, que uma telecinésia. Próximo, em alguns povos indígenas havia o líder. Alguns povos. Com a chegada dos portugueses, eles foram identificados como? Lembram dessa explicação? Letra A, Pindorama. Eu entro nessa câmera, eu vou parar aí no sofá junto com você, carinha. Letra B, Imperador. Letra C, era o pajé? Ou letra D, o cacique? Ó, dá para confundir, confesso. Letra A, B, C ou D? Qual? Muito bem! Acertou de novo! Letra D, era o cacique, em alguns povos que haviam a liderança. Fechamos, galera? Localização, sociedade e cultura, não perca a próxima aula. Língua, vamos trabalhar um pouco mais sobre a história indígena da região atual do Brasil. Hoje, próxima aula, religião, agricultura. Pensem que bacana, artesanato e construções indígenas. Vai ser um tema muito bacana. Vejo vocês na próxima aula. Aqui é a nossa referência. Por só. Obrigado a todos vocês. E como sempre, galerinha, foco nos estudos, força, porque fé não faz mal a ninguém. Até a próxima. Valeu!